once again, I think we have a lot of homework to do. We lost 2 games. It's not the end of the world. The season is very long. But what I say, we have to be very critical and together. After 6 months, I feel that we looking at results instead of growing as a team. And we have a game in 2 days or 3 days. I think that we need to focus on a plan how to improve, to play. Once again, I think this team potential, we can do better. To study and train and practice and learn how to create chances. You have to have an idea. You have to have consistency. And this team, in my opinion, we don't have consistency. So in the final third, sometimes we just cross the ball. We cross the ball, but that's not how you're going to create chances, in my opinion. E agora o post do presidente da Gaviões, Ramon Dias. Muito obrigado pelos serviços prestados. Temos muita gratidão pela saída do rebaixamento e o memorável título paulista. Mas, infelizmente, seu trabalho no Coringão já deu. Já está chegando a 1 ano na liderança da equipe, sem um esquema definido e planejamento assertivo. Hoje, sua permanência está insustentável. E aí eu pergunto a Lili Nascimento, que cobre o dia a dia do Corinthians. O homem vai cair ou não? Como é que está a situação aí? Porque o presidente já demitiu ele, é o presidente da principal organizada do Corinthians. Mas como é que é isso? Presidente? Pois é, gente, seguinte, eu tô desde cedo apurando, né? Ontem, quando eu deixei a Neoquímica Arena, já bem tarde, já havia rumores aí de que uma reunião aconteceria. Eu confirmei que tem uma reunião marcada para o final da tarde de hoje. Os jogadores já treinaram e estão indo embora, tá? Então, assim, vamos separar as duas coisas. Comissão técnica e jogadores e diretoria. O treino aconteceu normalmente, Ramon e Emiliano Dias estavam aqui, preparadores físicos também. Então, tudo ocorreu como tinha que ocorrer. Um pós-jogo, tá? Com aquele regenerativo, recuperação, trabalho interno para quem atuou mais de 45 minutos. Agora, falando de diretoria, o que eu consegui apurar com as minhas fontes do clube? É que no final da tarde, depois das 5 da tarde, há uma reunião marcada. Essa reunião já estava marcada. Para quê? Para definir os próximos passos do Corinthians em relação a possíveis contratações, o que o Corinthians pode fazer para trazer novos jogadores, porque é um pedido da comissão técnica há tempos. A resposta é sempre a mesma. Não há verba para contratar. Então, ponto. Essa reunião já estava marcada. Depois da derrota de ontem, mudou o teor dessa reunião. Essa reunião agora também vai definir o futuro do Corinthians em relação ao treinador. Ah, mas o Ramon será demitido hoje? O que eu apurei? Que Ramon Dias não será demitido enquanto o Corinthians não tiver um novo nome, um novo treinador. O Corinthians, a diretoria não quer ir para as próximas rodadas, tem a Sul-Americana no meio da semana, sem um novo técnico. Então, se não conseguir encontrar um novo nome, ele permanece no cargo. Em relação à comissão técnica, nada foi passado para eles. Trabalho continua normalmente, tem contrato até o final da temporada e em relação à diretoria é isso. Essa reunião vai definir aí o futuro, se o Corinthians contrata ou não um novo treinador. Tem uma apuração no ESPN.com também, do João França, apurei junto com ele esses bastidores também, contando que 2 nomes estão no radar do presidente Augusto Melo, né? O Tite e também o Dorival, mas até agora nada definido. Essa reunião no final do dia vai dizer os próximos passos. Inclusive, quero contar para vocês que estar aqui em loco nos proporciona muitos bastidores. Então eu estava aqui com mais um colega jornalista quando Ramon Dias saiu, deixou o treino, estava no carro, abaixou o vidro e gritou que estão dando informações erradas, más informações. Saiu tranquilo, leve, dando risada, foi embora. Risada eu digo assim, leve, tá? Não é tirando sarro de nada. Dizendo que deram más informações porque ele não foi comunicado, acredito eu, né? De nada sobre demissão. O treino aconteceu normalmente. Então, se algo irá acontecer ou não, será no final da tarde. Por enquanto, é isso de apuração.
Muito bem, Lili. Olha, a Lili segue apurando todas as informações a respeito do Ramon Dias, do Corinthians. Lili, bom trabalho para você. Vai ser uma longa tarde e uma semana maravilhosa. Lili, delegacia, técnico balançando. É bem isso, né? Lili, ontem eu realizei um sonho que foi te chamar a atenção direto da delegada, né? Porque muita Lili fez história no jornalismo, né? Sim. Policial, e agora Ainda faz. E com jornalismo 11 anos, esportivo hein? agora. Jornalismo 11 investigativo. anos. Isso. Lili, obrigado, viu? Bom trabalho para você. Estão abrindo as portas da esperança lá atrás. Obrigada, beijo, gente. Valeu. Falou. E aí a pergunta que fica é a seguinte. Tá demitido, né, Edu? Então, Ramon Dias vai comer o ovo de Páscoa como técnico do Corinthians ou não? Pedro Ivo, assim, saiu, ele falou para a Lili trouxe informação, estão dando notícia que não é correta, más notícias. O presidente da Gaviões já lançou essa pressão para ele. O Memphis, que eu acho que a declaração principal é do Memphis, quase 2 minutos e 30 de puro desabafo, Pedro. Eu não sei não, viu, meu? Tá demitido, né? É. Só não saiu ainda porque não tem um novo nome. Mas, segundo consta, se está buscando alguém, se está buscando um novo nome, depois de tudo que já aconteceu, você acha que o Ramon tem vida longa no Corinthians, Edu? Você acha? Eu acho complicado, né? Não, complicado. Pela sequência. Complicado é muita coisa. Isso aí tá fritado. Eu acho muito Como eu difícil. falei, tá sendo velado. Eu quero comentar o comentário do Memphis. Chamar o substituto, só para ter aquela troca imediata, não ficar naquele vácuo, entendeu? O Prato costuma chamar de hiato sem treinador, né? Para não ficar naquele hiato, tá só esperando. Então, muito possivelmente, já tá negociando com alguém, já tá buscando alguém. E aí fica... hein, meu guerreiro? Ô, Bubu, o que você quer comentar do Memphis? Não, porque todo mundo sabe que eu sou o grande comentarista e setorista de Memphis no Brasil. Isso, pô. Ninguém mais do que eu entende a cabeça do jogador holandês. Frase quando começa com ninguém. Holandês como um todo. Então vocês que são brasileiros, vocês laranja, devem estar inclusive. chocados. Nossa, ele está atacando o treinador, ele está cobrando, pedindo mudança tática, postura, posicionamento e tal. Eu tenho quantos minutos? Não, você tem Poucos. um minuto. Um minuto Isso, pra tentar. senão não termina minuto. nunca. Como é que Parece funciona né? a cabeça de um jogador holandês? Jogador médio holandês. Jogador não precisa ser um gênio, não precisa ser o Cruyff, um jogador médio. Precisa ser o Van Basten. Você chega para um alemão, jogador alemão, fala: você vai jogar, vai ocupar a faixa esquerda da defesa, você vai marcar o camisa 7 e você não vai passar do meio-campo. O jogador alemão entra em campo, ele marca o camisa 7, ele fica no lado esquerdo e não passa do meio-campo, cumpriu a missão. Você chega para o jogador holandês, você vai ficar no lado esquerdo do campo, não vai passar do meio-campo, vai marcar o camisa 7. O jogador holandês vai olhar para você, pode ser o maior técnico do mundo, ele vai falar: por que eu tenho que fazer isso? Você tem que explicar para ele. É assim mesmo. O Gullit, por exemplo, é um grande exemplo disso. O jogador holandês, ele é crítico por natureza. Questionador. Ele é contestador. Então, assim, não é assim, vai lá, faz isso. Na cabeça deles é diferente. Essa é uma das características que fazem o futebol holandês e a cultura holandesa, a sociedade holandesa é diferente. Eles pensam fora da caixinha. Eles querem ser convencidos de que precisam fazer isso. Então, por exemplo, o Memphis para mim fica muito claro. Os finais contra o Palmeiras, ele se doou, veio lá, marcar lateral, correu, deu carrinho, cabeçada. Mas assim, ali, ele falou em sacrifícios. Ele falou que jogou de lateral esquerdo. Ele falou, lá eu fiz assim, abri uma concessão. Finais, jogos assim são diferentes, você faz alguma coisa especial ali e se mata. Sacrifício. Agora, ele não tá afim de ficar fazendo sacrifício todo jogo do Corinthians, tendo que voltar between the lines. Ele gosta de jogar, receber a bola entre as linhas, não ele fica indo buscar a bola. Então, assim, ele falou assim, para fazer num jogo da final contra o Palmeiras, para tirar o time da fila, eu faço um sacrifício. Agora, não é para fazer toda hora. Então, assim, eu tô passando uma espécie de pano aqui, porque eu sei que a repercussão aqui no Brasil Memphis arrebenta o treinador, contesta e não sei o quê. Normalmente, na Holanda funciona. Imagina como é difícil ser técnico na seleção da Holanda. Que você reúne os principais jogadores, em tese, os melhores caras, mais inteligentes também, dentro de campo. Como esses caras fritam com... A Holanda de 90, por exemplo. O Léo Bernardet, que morreu agora, foi o técnico da Holanda de 90. Eu posso continuar dando palestra sobre o futebol holandês ou não? Não. É o seguinte, aí eu pergunto aqui... Aliás, seu blog tá muito bom. Você não lançou seu blog até agora. O meu blog normalmente é espetacular, é sensacional, Não dá é pra não diferenciado. Eu acabei de colocar, está no site da ESPN, uma pensata, são verdades que as pessoas não querem ouvir, sobre que em 2024 a frase "é tempo de Botafogo" fez sucesso.
mas a era continua sendo de Palmeiras e Flamengo. Já nós vamos falar Continuamos disso. na espanholização Guarda, do futebol guarda. brasileiro. Veja a tabela aí. Veja a tabela do Guarda pra brasileiro. falar já. Ele foi de Deixa eu te Corinthians, falar. Palmeiras, Mas ele é Flamengo, louco. E é Eu por sou isso, múltiplo, cara. É por isso que eu só dou um minuto pra O ele. Cruyff é um jogador Ó, total. Eu sou comentarista total. Deixa eu te falar uma coisa aqui, antes de ir lá pro Prates de novo, pra falar de futuro. Como é que você acha que vai ficar o Ramon pra olhar pros caras pra motivar o time pro próximo jogo, entrando no vestiário pra trabalhar, depois do que o Memphis falou? E mais, o Memphis tomou um monte de porrada de jogador aí, dizendo, pô, não tinha que ter feito isso, criticou os caras, embora o Bubu, com muita propriedade, tenha explicado a relação do holandês com o futebol, mas era pra isso? O momento era adequado pra largar o aço aí? Como o Bubu falou, Edu, às vezes é bom o futebol brasileiro tomar umas chacoalhadas, tomar, de certa forma, um choque de cultura. Porque é legal também, e aí a gente assimilar o lado construtivo da crítica dele, porque o Memphis, no conteúdo, não errou em nada. Tudo que ele falou sobre o Corinthians é uma verdade. É um time que joga espaçado, é um time que tem muita dificuldade de organização ofensiva, é um time que tem dificuldade de usar o melhor do Memphis, que é o que ele falou, trata de um jogador que vem de uma outra cultura, um jogador que está acostumado com outro tipo de... Liberdade Eu demais, acho que é uma Prats. precipitação Também dá falar em problema, hein? demissão. Não, mas A não ser que, internamente, Breler, se concluir o seguinte, olha, Que não tá há um rolando esgotamento mais. de trabalho. Ninguém pode olhar um pra cara do outro, o treinador fala, os jogadores viram as costas, dão risada, aí é Mas diferente. depois com o Memphis falou, vamos ver como é que vai ficar o clima. Entendeu? Não sei se vai ficar tão... liberdade Vamos lá demais. que nós temos que falar do Fluminense também, que foi bem. Deixa o Memphis ser player manager. O Gullit foi com sucesso no Chelsea. Por que o Mano caiu no Fluminense? Então, por questão do O dia. vestiário explodiu. Sim. Não foi por causa da derrota na E o China. Renato chegou agora e... Vocês acham que essa entrevista do Memphis aí é uma entrevista corriqueira de jogo? Eu também acho que não. Acho que já vem guardando isso aí. Ele tava isso- louco pra sim, falar. certamente. Eu acho que ele tava louco. Ele competiu muitas vezes quando foi chamado a ser testado, ele competiu. Não necessariamente ele envolveu ou ele jogou uma bola. O time do Ramon do ano passado, quando teve peças, que aí você tinha o Memphis para chegar no Yuri, o Garro. É o tal do segundo passo. O Breler conhece bem quando o rapaz tem que dar o segundo passo. Tem que deixar de ser só competitivo e precisa... O Corinthians é brilhantemente, e não adianta querer diminuir, campeão paulista, porque ele compete contra o Palmeiras. Ele vai para dentro do Allianz e não deixa o Palmeiras jogar. Tem o gol do Yuri. A volta também não. Ele... A diretoria do Corinthians, ela tá na parede. Ela tá buscando um fato novo. Bem lembrado. Só uma coisa que... O presidente ontem estava na delegacia. E quem teve... Explicando de organização de quadrilha, lavagem de dinheiro, o depósito daqui, o depósito acolá, o outro disse A, você disse B. Então, assim, trocar treinador é uma maravilha nessas horas. Então, mas é maravilha. engraçado, Só né? uma Tem coisa, treinador Bubu. que tem desfalques e aí isso vira muleta pra ele ficar no emprego, Mas né? esse Como é que aí, é? no caso, É o que... Não, tem treinador que usa... quem? Já vai pra outro lado. Não, tem treinador... muleta era resultado, Nem não. o treinador, mas a galera que protege o treinador fala, não, coitadinho dele, o elenco é curto. Já e você vai ele tem falar só- mais Ah, desse o negócio. Hugo- Você não Negócio de citou dieta, o Hugo não, Neneca. tá bom. Você tá ansioso. Você mistura assunto, cara. Calma, deixa eu tô salivando Cara, aqui, calma, peraí. você guarda pro O Bloco São Hugo Paulo. Neneca não tá Guarda jogando. pro Palmeiras, Então, guarda o pro Corinthians Palmeiras. sem o Hugo Neca e sem o Garro, ele já perde quantos por Tá, só cento que do olha seu aqui. poderio aí? Perde. Ô, Arthur, Marcel, coloque aí, por favor, os melhores momentos do jogo. Vamos falar Eu do queria falar sobre Fusão, esse camisa o 21 mérito do Quem é esse Fluminense. jogador 21 do Arias. Fluminense? Vocês viram ele jogar? Você viu Arias. o que ele fez ontem? Demitiu o Ramon? Fala pro fã de esporte. Não, O que joga esse 21 do Fluminense? Não, Se mas- alguém no Brasil joga mais que ele, Breler, fala pra Desde mim. que você começou a adorar a pílula dele, baixou de nível. É, ele caiu. Vai com calma, vai com calma. Caiu. Mas o Arias joga muita Breler. bola. Tem E o Flusão, o razão. que mudou nesse Fluminense que virou fulminante assim no brasileiro? Posso só ser venenoso? Vai, seja Pensa venenoso. a cabeça hoje do gremista. Porque o gremista, ele, nos últimos anos, eu falo desde 2016, ele pensa o seguinte: cara, a gente tem um Renato, a gente tem um bom técnico, mas a gente pode pegar algo melhor. O Renato sai do Grêmio, o Grêmio cai para a segunda divisão. Foi assim. Onde é que tá o Grêmio agora? Sem técnico, na zona do rebaixamento. E o Renato sai, ganha no Flamengo, ganha no Fluminense. Cara, é impressionante. O gremista fala assim, cara. Fala você, Breler. Ruim com Fala o Renato, você do Renatão pior pra eles, sem o Breler. Renato. Vai lá. Vai lá, Breler. Agora quero ver como você vai se arrumar aí. Mas não sei se todos os gremistas têm saudade do Renato. O trabalho estava muito Mas desgastado. qual é o mérito desse Flusão aí? Que... Não fez nenhuma revolução. Não é do Renato chegar e mexer em tudo.
como o Pedro falou, a saída do Mano foi muito pelo ambiente e o Renato nessa Mas praia... o Renato sabe do métier, então, pra Conhece do bojo das quatro linhas? E nessa praia do ambiente, então, de mexer com o vestiário, ele Mas reina. o time tá apresentando algo além disso, eu acho. Não, tá. Mas, O Renato não é só aquela liberdade. É mais Ele marca estruturado bem no pra primeiro tentar atacar. tempo, sai pra jogar no segundo. e até a gente viu ontem, foi um Fluminense jogando mais para se defender, sem correr Primeiro muitos tempo, riscos. principalmente. Mas a gente já viu o Fluminense na época do Mano, então, ter um pouco mais de posse de bola no ataque. Já era um time que tinha alguns princípios ofensivos interessantes. Desde a chegada do Canóbio, ele foi muito bem encaixado ali na Tá frente. jogando muito lá, hein, meu? Tá bem, mas também é isso. Até agora, nem dá pra falar, nossa, o Fluminense venceu porque o Renato mudou tudo. Cobrança Não deu nem tempo de viu? fazer. Mas algo que o Renato mexe... Não, a batida é de craque. Eita, De craque. nós. O Hugo Neneca não pegava essa bola, não? Ninguém pegaria essa Olha, assunto sério. Mas o mérito do Renato aí, pra mim, é muito. Num primeiro momento, vestiário tá ali destroçado, todo mundo embaixo. Renato chega e recupera a confiança. Olha o René. O René sempre foi um lateral até. Fez gol de pé direito, um golaço. Mas o René sempre foi muito injustiçado ao longo da carreira. Pegaram muito Foi o pesado remedinho, com você ele. viu? Porque Tomou um remedinho. Tomou um remédio lá, deu um up nele, hein? Não, mas é um lateral que, É aquele. para a função do lateral, ele cumpre bem. Também acho. Então, e ontem marcou um golaço, nem é a dele ali, ser mais ofensivo, chutar ainda mais de perna direita, mas mostra que a confiança, o ambiente é outro. E aí, olhando para o outro lado também, Edu, é o gargalo do Ramon Dias. O Ramon Dias é um técnico que, desde que chegou ao Brasil, não preza muito pelo bom ambiente. Ele ali é muito do jeito dele e da maneira como o Emiliano trabalha no dia a dia, não tem muitos freios, é um trabalho ali que tem uma parte é do Emiliano, outra do Ramon, e às vezes essas coisas geram atritos internos e o Ramon Dias deixa passar. Então, o Ramon Dias, no Vasco, por exemplo, a gente viu um roteiro muito semelhante. Foi bem, começou bem, salvou o time do rebaixamento, mas teve o problema de manutenção e de renovar o repertório do time, é o que está faltando. E o principal, cuidar do bom ambiente, que a gente vê que não está funcionando Vai mandando vídeo pra cá, você corintiano, se você acha que tem que mudar ou não. E o Fluminense exaltando também o seu 4 time. vitórias, 4 jogos com o Isso. Renato, 4 Deixa eu vitórias. mandar um abraço pro Wilson, Matheus e o Josildo, que é São Paulino. Ontem fui na farmácia. Fui comprar um remedinho ontem, Pedro. E aí? Igual o Renê. E aí? René, não fazer do o quê? Renê. Mas você fez Mas você eu fui na acertou o chute que ele farmácia. Fazer o acertou? quê? A sorte é que eu tava comprando lá. Renê botou a bola lá dentro do repelente. barbante. Que não era coisa suspeita. Ângulo. Tá Dala? Aí o cara falou, assisto você. Aí eu falei, pô, manda um abraço aqueles malucos da Fichou. Então o Josildo, um abraço, São Paulino. Ele ficou olhando pra ver se era. Curto condiciona acelerarem a volta do Neymar e colocá-lo em risco de mais lesão. Então falta também do lado do Neymar ser menos reativo a esse tipo de crítica e mesmo num abatido, mesmo triste, saber que tem algo que ele possa fazer a mais. Ele também precisa jogar com o tempo a favor dele até a Copa do Mundo. E quem sabe a gente vai ver de novo, igual o Ronaldo Fenômeno, o cara voltando e ganhando o ex. Edu, Pronto. E o choro do Sampaio ontem? Carlos César Sampaio Campos, que muito dirigiu legal. o Santos interinamente ontem, chorou. Isso é bom Porque perguntaram pra ele, Sampaio é Sampaio, maravilhoso. você olha pra Sampaio, ó, camisa, eu Te comecei mexeu? aqui. Mexeu É isso. contigo? Não, mexeu, não tô nada. Vamos pro intervalo. Fica aqui aos É 3 muito minutos. grande o Santos. Vamos pro intervalo, a gente já Fantástico, volta um com jogador que foi convidados. fantástico como Sampaio. Vai pro YouTube, vai pro YouTube aí. Você tá louco? Vamos aqui, ó, Edu. A situação do técnico Ramon Dias segue indefinida no Corinthians. Enquanto a diretoria esteve reunida em uma sala do CT Joaquim Grava para debater a permanência ou não da comissão técnica, o argentino trabalhou normalmente nesta manhã e, inclusive, brincou com os repórteres na saída do clube. Horas depois da derrota para o Fluminense por 2-0 na Neoquímica Arena, Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias comandaram uma atividade em campo com os atletas não utilizados no jogo. Ao fim do expediente, na saída das dependências do Corinthians, o treinador percebeu a intensa movimentações dos repórteres, abaixou os vidros de seu carro e cutucou a imprensa. "Vocês estão dando mal as informações", gritou o argentino na direção dos jornalistas. O presidente Augusto Melo está no CT Joaquim Grava, reunido com o executivo Fabinho Soldado, para avaliar a manutenção da comissão técnica ou a troca no comando. Fontes ouvidas pelo GE sinalizam que a tendência é de que Ramon Dias seja demitido nas próximas horas.
os maus resultados recentes, o mau início no Campeonato Brasileiro e a declaração pública de Memphis Depay, criticando o trabalho tático da comissão técnica, tem pesado contra o argentino e seus auxiliares.